Então hoje a gente vai... Desculpa, meu nome é Matsya Das. Prabhu Eka Sharma me convidou para falar um pouquinho sobre Bhagavad Gita. E a gente vai falar hoje sobre... um pouquinho. Mas é sobre o capítulo 10, verso número 9. Então vamos lá. Om Gyanati Mirandasya Gyananjanam Shavakaya Chakshurun Militam Gyanatasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanam Samhitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita aqui. Alguém está vindo pela primeira vez? Todo mundo de casa já. Só eu que estou vindo pela primeira vez. Eu e minha esposa. A gente não tem quadro, né? Tá. Então eu vou falar o sânscrito. Vou recitar ele 3 vezes. Machita margata prana bodhayanta parasparam katayanta shamam nityam tushanti cha ramanti cha. Machita margata prana bodhayanta parasparam katayanta shamam nityam tushanti cha ramanti cha. Machita margata prana bodhayanta parasparam Katayanta Shamam Nityam Tusanti Cha Ramanti Cha. Vou ler agora a tradução palavra por palavra. Machita. Suas mentes ocupadas por completo em mim. Suas mentes ocupadas por completo em mim. Gata Pranaha. Gata Pranaha. Suas vidas devotadas a mim. Suas vidas devotadas a mim. Bodhayanta.
pregando, Parasparam, entre eles mesmos, Katayanta, conversando, Cha, também, Mam, sobre mim, Nityam, perpetuamente, Tushanti, ficam satisfeitos, Cha, também, Ramanti, desfrutam bem-aventurança transcendental, Cha, também. Tradução e significado dados por sua divina graça Abhay Charanavina Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Os pensamentos dos meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço, e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Significado. Os devotos puros, cujas características são mencionadas aqui, ocupam-se plenamente no serviço transcendental amoroso ao Senhor. Suas mentes não podem afastar-se dos pés de lótus de Krishna. Eles só conversam sobre assuntos transcendentais. Os sintomas dos devotos puros são especificamente descritos neste verso. Os devotos do Senhor Supremo estão 24 horas por dia ocupados em glorificar as qualidades e passatempos do Senhor Supremo. De corpo e alma, eles vivem imersos em Krishna e têm prazer em reunir-se com outros devotos para falar sobre ele. Na fase preliminar do serviço devocional, eles saboreiam o prazer transcendental proveniente do próprio serviço, e na fase madura, eles se situam no verdadeiro amor por Deus. Situados nessa posição transcendental, eles podem saborear a mais elevada perfeição manifestada pelo Senhor em sua morada. O Senhor Chaitanya compara o serviço devocional transcendental ao ato de semear uma semente no coração da entidade viva. Há inúmeras entidades vivas vagando por todos os diferentes planetas do universo, e dentre elas, poucas têm a sorte de encontrar um devoto puro e obter a oportunidade de compreender o serviço devocional. Este serviço devocional é tal como uma semente semeada no coração da entidade viva, que continua ouvindo e cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esta semente germina, assim como uma semente de uma árvore brota quando é regada com regularidade. A planta espiritual do serviço devocional aos poucos cresce, e cresce até penetrar a cobertura do universo material e entrar na refulgência Brahma-jyoti no céu espiritual. No céu espiritual, esta planta também continua a crescer até alcançar a planta mais elevada, que se chama Goloka Vrindavana, o planeta supremo de Krishna. Por fim, a planta se refugia sob os pés de lótus de Krishna, aonde repousa. Pouco a pouco, assim como uma planta produz frutos e flores, esta planta do serviço devocional também produz frutos, e a rega através do do processo de cantar e ouvir continua. Esta planta do serviço devocional é plenamente descrita no Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19. Lá se explica que quando a planta, já desenvolvida por completo, refugia-se sobre os pés de lótus do Senhor Supremo, o devoto se absorve em pleno amor a Deus. Então ele não consegue viver um momento sequer sem estar em contato com o Senhor Supremo, assim como um peixe não pode viver fora da água. Neste estado, o devoto alcança de fato as qualidades transcendentais obtidas por aqueles que entram em contato com o Senhor Supremo. No Srimad Bhagavatam também há muitas dessas narrações sobre o relacionamento entre o Senhor Supremo e seus devotos. Por isso, o Srimad Bhagavatam é muito querido dos devotos, como se afirma no próprio Bhagavatam, canto 12, capítulo 13, verso 18. Srimad Bhagavatam Puranam Amalayad Vaishnavanam Priyam
Nesta narrativa, nada se fala sobre atividades materiais, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos ou liberação. O Srimad Bhagavatam é a única narração que descreve plenamente a natureza transcendental do Senhor Supremo e seus devotos. Por isso, as almas absortas em consciência de Krishna têm o prazer contínuo em ouvir esses textos transcendentais, assim como um rapaz e uma moça têm prazer em se associarem. Srila Prabhupada aqui. Então, novamente o verso. Os pensamentos dos meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas ao meu serviço, e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Então, esse é um verso que pessoalmente eu gosto muito. E esse verso ele fala muito sobre o relacionamento entre os devotos e Krishna. Esse relacionamento entre os devotos e Krishna, e também entre os devotos e os próprios devotos, né, ele é muito especial dentro do nosso processo de Bhakti Yoga. Ele não é algo à parte, ele não é um fragmento do processo. E sim, ele tem um peso assim muito, muito grande dentro do que a gente está praticando. E dentro da consciência de Krishna, a gente canta o Mahamantra, Hare Krishna, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse mantra Hare Krishna ele é chamado de Mahamantra, o maior dos mantras. Existem muitos mantras indianos, védicos, inclusive ocidentais, né? Mas esse Mahamantra é considerado o maior dos mantras, o mais potente e importante dos mantras. E nós, devotos, Hare Krishna, não poderia ser diferente, a gente está sempre cantando esse Mahamantra. Até agora, né, nessa programação, a gente cantou acho que durante uns 40 minutos, pode ser? Meia hora, 40 minutos? Bastante tempo, né? Então a gente estava cantando esse Mahamantra, mas por que a gente está cantando esse Mahamantra? Nós somos chamados de devotos Hare Krishna, a gente canta o Mahamantra Hare Krishna, bastante. Quando a gente não está cantando, a gente está ouvindo, né? Antes de começar a programação, ali no som, estava, né, alguns bhajans acontecendo, né? Se cantando o Mantra Hare Krishna. Então a gente está sempre em contato com esse Mahamantra Hare Krishna. Por quê? Alguém saberia me dizer? Ou alguém tem, não só saberia me dizer, mas alguém tem opiniões? Por que a gente canta esse Mahamantra Hare Krishna? O nome de Deus e Ele próprio não são muito diferentes. Porque o nome de Deus e Ele próprio não são diferentes, porque através do Mahamantra a gente está invocando Krishna. O que mais? Está sempre lembrando de Deus. Está sempre lembrando de Deus. Mais alguma coisa? Nos purificando. Não tem uma resposta certa, tá? Estou perguntando para a gente conversar um pouquinho. Eu, pelo menos, não gosto tanto desse modelo, assim, né, eu gosto que a gente possa participar e conversar, assim. Então, nos purificando, mais alguma coisa? Como? Paz de espírito. Muito bem. Temos vários benefícios já de cantar, né? Então, daí a gente já pode entender que não existe só um. Né? Não existe só um motivo. Já existem vários, o que já é um bom sinal, né? Mais alguma coisa? Por que a gente canta Hare Krishna? Porque é bonito. Porque é bonito. Então, sim, todo mundo acertou. Vamos. E isso é verdade. Dentro da filosofia da consciência de Krishna, muitas vezes a gente não tem só uma resposta certa para uma pergunta. Na verdade, a gente pode ter várias respostas certas para uma mesma pergunta. A gente pode ter algumas respostas erradas. Não erradas, mas algumas respostas que talvez não sejam tão benéficas para o nosso entendimento da consciência de Krishna. Mas a gente tem muitas respostas certas. Porque a gente tem muitos acharyas, a gente tem muitos mestres espirituais, muitos devotos que praticam a consciência de Krishna. Então,
apesar de todos concordarem no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo Siddhanta filosófico, o mesmo Siddhanta é o mesmo, assim, na mesma essência da filosofia, alguns têm uma opinião um pouco diferente sobre o que é a prioridade, alguns estão vendo de um outro ângulo, né? Então, às vezes, mesmo dentro das escrituras, mesmo entre Srila Prabhupada, seus irmãos espirituais, existem algumas visões diferentes, algumas opiniões diferentes, assim como a gente deu aqui, né? Todos vocês acertaram. Mahamantra Hare Krishna é bonito, Mahamantra Hare Krishna nos purifica, Mahamantra Hare Krishna nos conecta com Krishna. Tudo isso são traspassos do espírito, né? São os próprios nomes de Krishna. Tudo isso é verdade. Tudo isso é possível. Mas a gente, às vezes até de forma pedagógica, a gente pode entender também o que é um pouco mais, vamos dizer assim, prioridade, né? O que vem na frente. Por exemplo, a Devahuti falou porque o Mahamantra é bonito, né? Ele é bonito de fato, é perfeita a opinião dela. Mas a gente pode chegar no que é um pouco mais essencial dentro do Cantar dos Santos Nomes. É isso que eu gostaria de abordar um pouquinho hoje. Tem um pouquinho mais de água, por favor. Então, o Senhor Chaitanya, alguém aqui sabe quem é o Senhor Chaitanya? Ou não sabe quem é o Senhor Chaitanya? Chaitanya Mahaprabhu? Todo mundo familiar? O Senhor Chaitanya? Que bom. É bom estar no ambiente onde todo mundo sabe quem é o Senhor Chaitanya, né? A gente aí na rua passa e as pessoas, né, não fazem ideia do conhecimento que a gente tem, das influências que a gente tem. Então é bom estar cercado de pessoas que têm uma familiaridade com a filosofia, né? Isso é muito bonito. Então o Senhor Chaitanya, ele é assim, o principal exponente, né, da nossa filosofia. Ele nos deu, vamos dizer assim, a forma como um Vaishnava, aquela pessoa que pratica a consciência de Krishna, como ela deve entender a filosofia. Porque a Bhakti Yoga não surgiu a partir do Senhor Chaitanya ou a partir de Prabhupada. Ela é muito antiga. Ela é mais antiga, inclusive, que o Bhagavad Gita, porque no próprio Bhagavad Gita, o Senhor Krishna fala para Arjuna que ele já havia ensinado esse conhecimento para Vivashvan, para o Deus do Sol. Então, quão antigo é isso? Desde a criação do universo, esse Bhagavad Gita, esse conhecimento védico acerca da Bhakti Yoga já existe. Não é uma coisa nova, não é algo que surgiu com o Sr. Chaitanya ou surgiu com o Prabhupada. Mas no decorrer de todos esses tempos, vamos dizer, praticamente imemoriais, muitos diferentes sábios falaram o Bhagavad Gita de acordo com a sua visão, com o seu entendimento. Mas nós somos chamados de Rupanugas, né? Nós seguimos Rupa Goswami. Rupa Goswamis eram dos seguidores de Chaitanya Mahaprabhu. Ou seja, nós seguimos essa linha que vem desde o Sr. Chaitanya. Então, nosso entendimento ele é baseado no entendimento do Sr. Chaitanya e na realização do Sr. Chaitanya, que foi trazida para a gente por Srila Prabhupada. Então, o Sr. Chaitanya, ele era muito sábio. Ele era um Brahmana, né? Ele havia recebido iniciação bramínica, e dentro da sua época ele era uma pessoa de conhecimento assim único. Ele podia estar na frente de qualquer filósofo, de qualquer pessoa que tivesse conhecimento espiritual, e ele conseguia assim dar um conhecimento que era impossível daquela pessoa conseguir dizer de outra forma e não concordar com ele. Ele tinha uma habilidade ímpar de conseguir, de certa forma, convencer as pessoas a acreditarem na filosofia Hare Krishna e cantarem Hare Krishna e se juntarem a ele e cantarem Hare Krishna com ele. Assim, ele era a pessoa que mais tinha habilidade em expor a filosofia. Mas a filosofia do Sr. Chaitanya ela pode ser resumida em 7 versos que se chamam Shikshastaka. E nesse Shikshastaka, o Sr. Chaitanya ele fala um pouquinho para a gente sobre o que é, qual a finalidade e o porquê do cantar esse Mahamantra Hare Krishna. Né? Assim, talvez dando um pouco da resposta da pergunta que eu fiz no começo. Né? Então a gente ouviu de vocês, devotos, né? Mas o Sr. Chaitanya também tem a opinião dele.
Ele também faz parte, ele também é um devoto. Apesar de, em essência, ele ser a suprema personalidade de Deus, ele também é um devoto. Né? Então ele também tem a opinião dele, a visão dele e a realização dele. Então ele nos fala que Chetodapana Marjana Mahabhavada Vagni Nirvapanam Cheya Karavachandrikapi Charanam Vidyavadu Jivanam Anandam Buddhivardhanam Pratipadam Purnamrita Swadanam Sarvatmasnapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. E nesse verso, então, o Senhor Chaitanya, ele fala que o cantar do Mahamantra, assim, a coisa mais importante do cantar do Mahamantra é a gente limpar o nosso coração. Essa é a opinião do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Que esse cantar, apesar dele ser muito bonito, apesar dele nos conectar com Krishna, apesar de ele nos trazer uma paz plena, apesar de tudo isso, ele tem uma potência que nenhum outro mantra tem. Ou nenhum outro mantra tem da mesma forma, da mesma potência. Porque a gente ouve vários mantras, vários são bonitos, vários são os nomes de Krishna. Krishna tem inúmeros e infinitos nomes. Também, na continuação do Shri Shikshastaka, o Senhor Chaitanya, ele fala que Krishna ele tem inumeráveis nomes, tais como Krishna e Govinda, Gopala, Giridhari. Ele tem a Madana Mohana, que nem Prabhu, não tá aqui, saiu ali, estava cantando, né? Madana Mohana, ele é mais bonito que o Cupido. O Senhor Krishna, ele tem muitos nomes que vão de acordo com os seus passatempos. Então, da maneira que a gente puder se aproximar de Krishna, da maneira que a gente decidir glorificar o Senhor Krishna, ele pode receber diferentes nomes. Ou da realização que diferentes devotos têm sobre Krishna, eles podem nomear Krishna de diferentes formas. Alguns devotos, por afeição, eles têm nomes assim, muito queridos para Krishna, né? Como assim, Thakurdina, por exemplo, essa pequena forma de Krishna que eu adoro. Então, muitos devotos têm muitos nomes para Krishna. E muitos nomes de Krishna nos conectam diretamente com Krishna, porque Krishna não é diferente dos seus nomes. Eu, pelo menos da minha experiência, né, quando eu comecei no movimento, eu cantava muitos outros mantras também. Né? Acho que o motivo pelo qual eu me aproximei da consciência de Krishna foi através do cantar dos santos nomes, assim, através desses mantras, né? Então, eu gostava muito de vários mantras. Madana Mohana Murari eu cantava, né? Assim, adorava cantar esse mantra, tinha tirado no violão, então cantava super empolgado, cantava, enfim, vários mantras, né? Então todos os mantras eles são muito prazerosos de se cantar. Todos eles trazem uma bem-aventurança muito grande, né? Acho que todo mundo que tem uma certa sensibilidade gosta, sente prazer em se associar com os devotos e cantar esses mantras, né? Mas esse Mahamantra em especial, esse Mahamantra Hare Krishna, ele tem essa natureza única de ser Chetodapana Marjana, de limpar a poeira do nosso coração. O Senhor Chaitanya, ele compara o nosso coração a um espelho, tá? E esse espelho, ele está com uma certa sujeira que a gente vem acumulando dentro de muitas e muitas vidas. Não é a primeira vez que a gente está nesse mundo material, talvez não seja a última. Então, a gente não está aqui, não é novidade para a gente. E dentre muitas vidas que a gente teve aqui, a gente foi acumulando no nosso coração muitas coisas indesejadas. Muitas sujeirinhas, né, assim, de situações que a gente vivenciou, de coisas ruins que a gente fez para nós ou para os outros. Coisas que talvez não tenham sido legais. E hoje em dia mesmo, todos nós, no fundo, a gente sabe que tem coisas dentro da gente que a gente não gostaria que tivesse lá. Às vezes a gente não consegue ver isso, e às vezes a gente precisa que algumas situações aconteçam para que isso venha para fora, né? Muitas vezes quando a gente está sozinho, na nossa prática, a gente não vê isso, mas às vezes a gente, né, tá assim todo entusiasmado e tal, e daí vai lá e, sei lá, pega um Uber, e daí o cara do Uber ele fala uma coisa que a gente não gosta, e daí a gente reage daquilo de uma forma exagerada, e só daí a gente consegue perceber que alguma coisa não está certa lá dentro, né? Porque quando a gente ouve falar desses mantras, a gente lê o Bhagavad Gita, a gente lê essas escrituras, elas nos dizem que a gente vai cantar e vai ser feliz.
que a gente vai ouvir esses mantras e a gente vai atingir uma bem-aventurança, a gente vai atingir uma elevação espiritual, a gente vai atingir uma paz interior. E a gente vê muitos devotos que falam para a gente sobre essa paz interior e eles parecem ter essa paz. Eles parecem ter alcançado uma coisa muito preciosa, né? Uma joia, como o Sr. Chaitanya Mahaprabhu diz. Mas parece que, assim, quando a gente olha para dentro, a gente vê que tem algumas coisas que a gente gostaria que fossem melhores. A gente gostaria de melhorar a nossa vida. Então esse Mahamantra, ele tem esse poder único de remover todos esses males do nosso coração, todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos. Dentro da consciência de Krishna, dentro da filosofia, a gente fala anartha, né? Todas essas coisas indesejadas que elas estão assim sugando um pouquinho da bem-aventurança da nossa vida espiritual. Então a gente está aqui num local, num centro de yoga, num centro, né, que está nos recebendo, que está dando essa oportunidade de a gente falar sobre Krishna, mas a nossa mente nem sempre ela está 100% aqui. Nem sempre ela está focada nos mantras, focada nesse cantar, focada nesse ganho espiritual que a gente pode estar tendo aqui. Muitas vezes ela está, o que a gente chama assim, ela está se ramificando para outras coisas, pensando nos problemas. Então esse mantra ele vai pouco a pouco purificar o nosso coração. Mas será que o nosso coração ele é fácil de ser purificado? Será que se fosse assim simples, será que a gente já de outra maneira não poderia ter conseguido limpar essa sujeira? Então esse Mahamantra ele é potente porque realmente as nossas sujeiras elas são muito profundas. Vem de outras vidas, vem desde o nosso nascimento, da nossa criação, dos paradigmas que a gente vem cultivando desde que nós éramos pequenos, de coisas muito ruins que talvez a gente tenha feito, ou coisas que talvez a gente tenha deixado de fazer. Então, para tudo isso, a gente precisa de um mantra que seja realmente potente, e um mantra que realmente tenha recebido a potência do Sr. Chaitanya e a potência de Srila Prabhupada. Então, esse é o Mahamantra Hare Krishna. E o humor que a gente deve cantar esse Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada nos explica que ele é o mesmo humor de uma criança que está chorando sem a mãe. Uma criança que se perdeu na floresta ou no centro de Porto Alegre. Acho que Porto Alegre já foi melhor e acho que assim, para uma criança se perder hoje em dia no centro de Porto Alegre é muito ruim. Então, uma criança que se perdeu no centro de Porto Alegre, ela está sem a mãe. O que ela vai fazer? Ela vai chorar. Ela vai pedir ajuda. Não vai? Então, esse humor a gente deve cultivar quando a gente canta Hare Krishna. Seja na nossa japa, quando a gente está cantando de forma introspectiva, ou seja quando a gente está cantando junto com os devotos, ou perante as deidades, ou quando a gente está, às vezes, sei lá, no carro, viajando, indo para trabalhar, a gente está às vezes cantarolando, né? Porque as melodias que a gente canta Hare Krishna, elas são muito, elas pegam muito, né? Elas grudam, né? Então, às vezes a gente fica lá, nem se dá conta que está cantarolando. Então, qual é o humor que a gente deve cantar? O humor de uma criança que está chorando sem a mãe. Ela está chorando nesse desespero de que sozinho eu não tenho força. Né? Eu estou diante de um problema, eu sou uma criança, a criança ela é muito indefesa, ela é muito inocente. Né? Ela não tem muito que ela possa fazer por ela mesma. Então, ela está diante de um problema que é muito grande, que é muito feio, muito sujo, muito aterrador, muito desesperador, que causa nela muita ansiedade. E o que ela pode fazer? Ela simplesmente pode chorar, espernear e chamar pela mãe, ou pelo pai, ou por qualquer pessoa que possa socorrer ela. Então esse é o humor do devoto que está cantando Hare Krishna. Nós, em termos de comparação ao universo, em termos de comparação mesmo a esse planeta, enfim, o que dirá em comparação à filosofia, aos Vedas, nós somos muito pequenos. Nós temos que ter consciência dessa nossa, o quão pequeno nós somos, a nossa, como se diz, infinitude. Né? Então, como é que a gente vai vencer isso? É muito, né? Como é que a gente vai conseguir superar esses medos?
a gente tem que ter essa confiança no Mahamantra Hare Krishna da mesma forma que a criança confia na mãe. A criança não duvida da mãe, a criança nunca fica assim chorando e pensando, minha mãe não vai me socorrer, etc. Não, a criança ela tem fé na mãe, não é verdade? A criança não fica duvidando da mãe. Depois, até uma certa idade, né? Depois ela tem a fase, inclusive, de duvidar, né? Ela gosta de duvidar, mas não é dessa fase que a gente está falando. A gente está falando daquela fase que ela tem entrega à mãe. Então, nessa fase de entrega, ela não duvida da mãe. Ela simplesmente chama pela mãe com toda a sua força e espera que a mãe vá socorrer ela. Então, a gente tem que ter esse mesmo humor no cantar do Mahamantra Hare Krishna. E, às vezes, muitos devotos, eles olham para o Mahamantra e pensam, bom, o Mahamantra, eles são só 3 palavras, né? Que força que isso tem? Hare Krishna e Rama. No Bhagavad Gita tem mantras muito mais complexos. Dentro da filosofia védica, a gente tem o mantra Gayatri. O mantra Gayatri é muito mais complexo, muito mais completo, assim, se alguém for olhar de fora, do que o Mahamantra. A gente tem muitos outros mantras que são cantados, né? Ali, o Prabhu colocou na banquinha. Quem tiver no final aí pode sair. Tem um caderno de canções Vaishnavas, né? É um caderno de canções maravilhosas. E várias canções glorificam Krishna de forma muito assim, íntima, glorificam Krishna de formas muito, inclusive até mais assim, diferentes que o Mahamantra. Eles parecem ser mais completos. Mas por que será que esse Mahamantra Hare Krishna ele é tão potente? Hare Krishna e Rama são 3 palavras colocadas em uma determinada ordem que a gente canta, e essas palavras, como Srila Prabhupada nos promete, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu nos promete, tem o poder de limpar o nosso coração de todas as atividades que a gente acumulou durante vidas e vidas e nos promover a Krishna Prema Bhakti, a amor puro por Krishna. Como é que 3 palavras podem ter essa força? Eu sempre me perguntava isso. Tem uma aula que Sua Santidade Bhakti Tirtha Swami Maharaj, ele fala que o Mahamantra ele é completo, que tudo vem do Mahamantra e não existe nada fora do alcance do Mahamantra Hare Krishna. Eu aceitei, porque eu tenho uma admiração, um respeito completamente assim, enormes por Maharaj, mas eu fiquei pensando ao mesmo tempo, como? São 3 palavras, como é que elas podem deter tanta coisa? E daí eu estava ouvindo esses tempos, uma aula foi de, acredito que Sua Santidade Radhanath Swami Maharaj, porque Bhaktitirtha Swami Maharaj estava falando isso, mas ele não estava falando, não era o motivo da aula dele, ele falou isso de forma assim, como uma passagem, né? Então ele falou isso e mudou para um outro assunto, e tudo ficou na minha mente. E Maharaj falou isso, né? Sobre a figueira de Bengala. Figueira de Bengala, para quem não conhece, é uma figueira, uma árvore que tem, acho que não existe no Brasil, ela existe na Índia. E é uma árvore muito, muito grande. Imagine uma figueira, que é uma árvore grande, mas a figueira de Bengala ela é ainda maior. E ela é cheia de galhos, e ela se expande, e ela é uma árvore que ela não é tão alta, mas ela é frondosa, assim, sabe? Tipo, ela parece uma casa, assim, é enorme. Mas essa árvore, a figueira de Bengala, a semente dela é pequena. E uma árvore que, vamos dizer, talvez seja do tamanho desse espaço todo aqui, desse centro, ela veio de uma semente muito pequena. E da mesma forma, o Mahamantra Hare Krishna ele é uma semente. Ele em si ele é completo e perfeito, mas ele é uma semente que quando ele for apropriadamente cultivado, ou seja, ele for apropriadamente cantado, ele for apropriadamente cultivado no coração, ele vai brotar e se transformar numa figueira de Bengala. Ou seja, esse Mahamantra ele não se limita a esses 3 nomes, Hare Krishna e Rama. Esse Mahamantra, dentro dele, está incluso todos os passatempos de Krishna, todos os Vedas, toda a realização espiritual. Dentro desse Mahamantra Hare Krishna está incluso a nossa Swarupa, ou seja, a nossa forma original no mundo espiritual, aquilo que de fato a gente é, a nossa essência, vamos dizer assim. Está incluso todos os ensinamentos do Vedanta, todos os ensinamentos do Pancharavika, que são os ensinamentos que a gente faz, por exemplo, quando a gente executa a adoração à deidade, quando a gente executa assim, rituais, cerimônias de fogo, tudo isso está incluso no Mahamantra. Legal, né? Ou seja, o Mahamantra ele
desdobra todos esses aspectos da vida espiritual. Esse Mahamantra, ele não é pequeno, ele é muito, muito grande, ele nunca para de se expandir. Porque quem foi que falou que ele é o próprio Senhor Krishna? Foi um dos dois, né? Ele é o próprio Senhor Krishna, ou seja, ele nunca para de se expandir, ele nunca termina, ele nunca tem fim. E da mesma forma, a bem-aventurança e a potência que a gente pode experimentar no cantar do Mahamantra também é ilimitado. Então esse cantar do Mahamantra Hare Krishna, ele é muito especial. A gente deve executar ele com muito zelo e muito carinho, porque ele é uma coisa singular, um mantra singular que nos foi dado por misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu e Srila Prabhupada. E com ele, a gente pode atingir a perfeição mais elevada, que não é atingível por nenhum outro processo, seja nesse planeta ou nos planetas superiores. Mahamantra Hare Krishna e a Bhakti Yoga é o processo que nos dá acesso direto a Krishna, a pessoa suprema, e a misericórdia dos devotos. Então ele é um processo completamente único e perfeito em si mesmo. Eu não sei como é que a gente está de tempo. 8h20. Temos até que horas? 8h30. Tá. Então acho que eu vou parar por aqui e vou abrir para as perguntas, porque acho que eu gosto da parte de perguntas, porque a gente pode elaborar um pouquinho mais, né, entender as necessidades de vocês. Então, se alguém tiver alguma pergunta, comentário. Prabhu, na sua opinião, nesse verso que a gente leu do Bhagavad Gita, Krishna fala que a gente ilumina uns aos outros, falando sobre ele, né? Mais ou menos isso. Qual que é a diferença de eu cantar uma Mahamantra sozinho ou de eu ficar comentando os passatempos de Krishna com outros devotos? Cantar uma Mahamantra e falar sobre Krishna, sobre, por exemplo, contar um passatempo de Krishna, ou falar sobre a filosofia, ou até falar coisas assim, que a gente, assim, as conversas entre os devotos nunca são triviais, né? Vamos dizer assim que seja conversa trivial entre devotos, ou seja, falar sobre uma melodia bonita, né, ou sobre uma forma de Krishna, ou sobre comentar alguma coisa sobre devoto, vamos dizer assim, conversas, eu não queria usar o termo mundana, porque não é mundana, né, mas conversas rotineiras, isso, essa palavra, conversas rotineiras entre devotos. Tudo isso é muito purificante, é muito especial, e num certo sentido não é diferente do Mahamantra. Porém, a prática do Mahamantra Hare Krishna, em especial do Mahamantra Hare Krishna, quando a gente canta ela na Japamala, ou como a gente estava cantando agora no Bhajan, ela tem maior potência, porque nesse momento a gente está, vamos dizer assim, conectado somente com isso. A gente está completamente entregues a essa prática. E, por exemplo, quando a gente canta a japa, a gente vai estar cantando no humor, como eu tinha comentado, da criança chorando pela mãe. Quando a gente está falando sobre Krishna junto com os devotos, muito difícil a gente estar nesse humor, né? Geralmente a gente está até num humor, às vezes, um pouco mais, às vezes, filosófico, né? Falando sobre os passatempos, pensando, ou falando sobre a filosofia. A gente acaba, às vezes, ativando uma parte nossa bastante racional, filosófica, pensando sobre argumentos, etc. Ou então, quando a gente está falando sobre Krishna em termos de passatempo, a gente está, vamos dizer assim, usando uma outra parte de nós. Mas quando a gente se coloca para cantar o Mahamantra Hare Krishna na nossa japa, a gente está entrando totalmente nesse humor que Chaitanya Mahaprabhu pediu para a gente entrar. Então, ela é uma diferença, inclusive, de consciência, do modo como a gente está lidando com o mantra, do forma como a gente está encarando a nossa vida espiritual, e esse momento de conexão com nós mesmos, porque se a gente está, às vezes, no dia a dia, é muito difícil a gente conseguir olhar para dentro, ver as nossas dificuldades e trabalhar nelas, né? Apontar o Mahamantra para essas dificuldades e cantar para isso, né? Então, esse momento de cantar o Mahamantra e cantar a japa, ele tem essa particularidade também. Outra coisa é que
quando a gente fala sobre esses passatempos de Krishna ou fala sobre a filosofia, é muito difícil a gente conseguir, vamos dizer assim, porque os passatempos de Krishna, eles têm muitas particularidades. E é muito difícil a gente falar sobre eles sem dar, vamos dizer assim, a nossa opinião pessoal, a nossa vivência ou o que a gente acha. Às vezes a gente está falando sobre Krishna, mas a gente acaba falando algumas coisas que às vezes não estão nas escrituras, ou que não foram nos dadas diretamente por Srila Prabhupada, ou pelos devotos que têm essa realização. Então é muito mais seguro também a gente cantar Hare Krishna, porque o mantra Hare Krishna, ele é completamente puro e livre de qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de visão diferente. Por exemplo, eu estava falando no começo da aula que muitos devotos, e mesmo acharyas, muitos mestres da nossa associação discipular, eles às vezes têm visões diferentes. Mas ninguém tem visões diferentes acerca do Mahamantra Hare Krishna. Ninguém canta de forma diferente do Mahamantra Hare Krishna. Ele é único, ele é igual para todos. Não muda. Ele é uma verdade que é completamente incontestável. E como o Srila Prabhupada fala, pureza é a força. Então esse Mahamantra Hare Krishna, a gente pode ter certeza que ele é absolutamente puro e transcendental, não existe nenhuma mácula de nenhum tipo de dualidade, de nenhum tipo de inveja, de nenhum tipo de erro. Ele é completamente livre de erro. Então ele é o barco mais seguro que a gente pode usar para chegar a Krishna. Não sei se... Uma outra questão, assim, é cantar com Japamala ou com música, coisa é o mesmo efeito, o mesmo valor. E se caso música, por exemplo, a pessoa quer deixar rodar uma música rodando no ambiente, também faz um efeito benéfico, uma música, CD, uma coisa assim. O Mahamantra Hare Krishna é sempre benéfico. Acho que é Diva Goswami, fala que o Mahamantra Hare Krishna, ele é sempre mais potente quando ele é cantado dentre vários devotos. Quanto mais devotos estiverem cantando o Mahamantra Hare Krishna, mais potente ele se torna. Então ele é potencializado pela sua multiplicação. Inclusive ele é mais potente ainda se a gente está levando ele para pessoas que não têm acesso ao Mahamantra Hare Krishna. Ou seja, quando a gente está distribuindo ele de forma gratuita, de forma abnegada, ele se torna ainda mais potente. Então o Mahamantra Hare Krishna, ele é potente quando a gente canta com vários devotos, mas isso jamais exclui a importância da gente ter o nosso momento a sós com os santos nomes. Porque esse humor esse humor, vamos dizer assim, correto, essa mentalidade de cantar o Mahamantra Hare Krishna, ela é mais facilmente desenvolvida quando a gente está a sós, onde não existe nenhum tipo de, por exemplo, orgulho. Porque às vezes, por exemplo, é muito fácil, né, quando a gente está cantando aqui, a gente, por exemplo, né, a gente tem uma voz bonita, a gente toca algum instrumento, a gente, sei lá, se veste de um determinado jeito, a gente está mais tempo. Então a gente às vezes, né, cria diferentes coisas, né, que muitas vezes podem atrapalhar o nosso processo. Elas não têm a ver com a nossa realização junto dos santos nomes. Agora é quando a gente está sozinho, de manhã cedo, a gente acorda, por exemplo, não tem ninguém, não tem nenhuma influência, não tem nenhum tipo de alguma coisa que a gente precisa fazer, é simplesmente nós e Mahamantra. Então isso é muito especial do Cantar da Japa. Não sei se vocês concordam. É um momento, é nós e Krishna, nós e a Japa, nós e Mahamantra. Não tem outra pessoa, não tem nenhum tipo de, sabe? Então isso que é muito especial no cantar, assim, pessoal da Japa, o Mahamantra Hare Krishna. Ele tem assim poder, como falar, só complementando, também de limpar coisas tipo mágoas, raivas, sentimentos, ansiedade, coisas que a gente traz por dentro, né, bloqueios e coisas do inconsciente. Ele suavemente vai limpando também todos esses bloqueios, traumas e lembranças negativas do passado, né, palavras ruins que a gente ouviu na infância, que estão lá trabalhando, né, falta de crenças ruins que a gente traz, tipo, a gente ouve no passado, tu não merece isso, tu não merece aquilo. Essas coisas ficam dentro da gente, ficam trabalhando negativamente. Né? O Mahamantra, acredita que ele tem esse poder de sutilmente limpando esse porão do inconsciente mesmo. Sim, exatamente.
E não é que só que ele, vamos dizer assim, temporariamente ele limpa. Acho que o Srila Prabhupada fala que ele pega e arranca o mal pela raiz. Ou seja, se uma planta tu vai lá e talvez tu tire todas as folhas ou derrube ela pode crescer de novo, né? Agora, quando tu arranca uma planta pela raiz, tipo, não tem chance dela voltar. Da mesma forma, o Mahamantra Hare Krishna, a gente arranca o mal pela raiz. Por quê? Porque o Mahamantra Hare Krishna, ele não trabalha nessas camadas sutis do problema. Ele pega o problema na essência do problema. Isso seria um tópico, na verdade, para toda uma outra leitura, né? Qual é a raiz do problema? Enfim. Mas ele vai justamente na raiz. Ele corta o mal pela raiz. E isso que é mais especial nele, né? Então, depois que esse mal está cortado pela raiz, não tem chance de voltar. E pessoas que não são devotas, que não são em canto, também obtêm os mesmos benefícios, mesmo não sendo participando e tal, né? Pode conduzir a pessoa para que ela venha futuramente ser um devoto. Sim. Exatamente. Pessoas que estão começando, que ainda não foram iniciadas ou que estão recém se aproximando, o cantar do Mahamantra Hare Krishna ele é sempre benéfico. A partir do momento que uma pessoa canta o Mahamantra Hare Krishna, ela sempre pode obter moksha, ou seja, liberação. Então a pessoa que canta Hare Krishna, ela está cumprindo todos os outros propósitos de qualquer outro processo de yoga, tais como Ashtanga Yoga, Hatha Yoga ou Jnana Yoga, Karma Yoga. Todos esses outros processos, todos os outros métodos de yoga se cumprem com o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Mesmo que a pessoa não tenha entendimento ainda da filosofia, simplesmente se apegue por esse cantar. Porém, é muito importante o papel que o mestre espiritual desempenha no processo do cantar do Mahamantra Hare Krishna, né? Ou seja, em outras palavras, é muito importante que a gente busque um mestre espiritual fidedigno, que esteja nessa corrente de sucessão discipular, e possa ele nos dar o Mahamantra Hare Krishna. Porque o mestre espiritual, ele vai facilitar esse processo de limpeza do nosso coração. Ele vai potencializar e agilizar e nos dar a guia apropriada para a gente poder executar o cantar desses santos nomes de Krishna. Então é muito fácil. Por exemplo, se uma criança está no centro de Porto Alegre, voltando ao exemplo da criança perdida, coitada, está no centro de Porto Alegre desesperada, chorando pela mãe. Ela pode, se ela ficar chorando, correndo pelo centro, ela com certeza uma hora vai achar a mãe vai escutar o choro dela e vai levar ela para casa. Assim, se a gente fizer matematicamente, pode ser que demore 10 minutos, pode ser que demore um dia inteiro, ela correndo atrás da mãe, mas eventualmente ela vai encontrar a mãe, ou a mãe vai encontrar ela, ouvindo o choro dela, e vai levar ela para casa, vai acolher ela. Agora, se a gente tem um mestre espiritual, é mais ou menos como se a gente encontrasse a criança, encontrasse uma pessoa e visse, uma criança chorando, desesperada. Vou levar ela até a mãe dela. Vai lá, pega a criança no colo. Como é que é tua mãe? Assim, assado. Ajuda ela a achar a mãe. Não sei se vocês entenderam a analogia. Então, sem mestre espiritual, a gente com certeza vai obter todos os benefícios da prática desse cantar de Mahamantra Hare Krishna. Agora, se a gente busca, através da sucessão dos devotos, conhecer uma pessoa que esteja nessa posição de nos dar a iniciação espiritual, de nos guiar nessa prática, e não precisa necessariamente só isso vir com a iniciação, né? Mas que vai nos dar o que a gente chama de shiksha, ou seja, vai nos guiar nesse processo de cantar Hare Krishna, ela é essa pessoa que vê a criança perdida no centro de Porto Alegre e leva até a mãe. Ou seja, ele facilita ainda mais o processo e faz com que a gente pratique o processo de forma segura. Porque, né, dentro da vida espiritual a gente pode conhecer muitas pessoas, enfim, locais, etc. Mas é muito bom poder conhecer uma pessoa que a gente tenha uma confiança completa, que vai poder, assim, nos levar diretamente até a meta última desse processo. O mestre espiritual que está servindo como um exponente
realmente fidedigno da corrente de sucessão discipular, ele pode nos dar Krishna Prema Bhakti, ele pode nos dar esse amor por Krishna, e ele pode colocar esse humor, essa forma, essa maneira, esse choro no nosso coração. Talvez seja muito difícil para a gente sozinho conseguir chegar nesse humor de cantar Hare Krishna, mas o mestre espiritual, através da sua imensa misericórdia, através do seu imenso carinho e compaixão por nós, ele pode colocar no nosso coração esse humor de cantar Hare Krishna e acelerar o nosso processo ainda mais. Não sei se ficou respondido. E só complementando o que o professor estava falando, né, que realmente, né, esse movimento legal e é uma forma muito fácil de ajudar as pessoas, né, porque pode ajudar um CD. Acho que aqui em Caxias acontece, né, os festivais de mantras, né. Aconteceu já há um tempo atrás, agora Daí então tu convida a pessoa para ir num festival, tu dá um CD, tudo começa ali, né, uma sementinha que é muito simples de tu plantar e que tem um benefício tão bom para as outras pessoas, né. É tão simples ao mesmo tempo. É isso que eu vou te comentar, é importante. É muito simples o processo. A gente não está falando aqui de decorar mantras extensos e, enfim, fazer diferentes coisas. Não, é simplesmente cantar Hare Krishna. Mas cantar com o propósito certo, da forma certa, com a mentalidade certa, com o humor certo. E tudo vai se resolver. Até os animais são beneficiados. Sim. As plantas. Inclusive entidades vivas que a gente não vê, né? Assim, até os próprios semideuses se beneficiam com cantar a nossa japa, ou até seres que estão, infelizmente, em planos inferiores, todo mundo se beneficia. Não existe ninguém que se maleficie, existe isso, né? Maleficie com cantar do Mahamanta Hare Krishna, é só benefício. Quer dizer que ele pode limpar, por exemplo, se tem obsessores, alguma entidade espiritual dentro da tua casa, tu canta, eles também são levados por causa disso. Sim, com certeza, eles se beneficiam muito. Então, por isso que é muito importante que a gente cante. A gente beneficia todas as entidades vivas. E é mais interessante ainda porque quando a gente beneficiar outras entidades vivas, a gente vai se beneficiar ainda mais pelo nosso cantar. Porque a gente está, na verdade, ajudando outras pessoas. Então, Krishna é muito bom com todas as entidades vivas, ele é muito misericordioso com todos, mas ele tem um apreço especial pelas pessoas que pregam sobre a filosofia da Bhakti Yoga, que pregam sobre as glórias dele, que falam sobre ele, que se entusiasmam pela vida espiritual, que se lembram dele e que principalmente propagam a misericórdia de Krishna. Então, se a gente está beneficiando outras pessoas, a gente está se beneficiando ainda mais. Então, a melhor maneira da gente ser ainda mais querido por Krishna é a gente poder ajudar outras pessoas. E para beneficiar gerações passadas e futuras. Desculpa, qual é o seu nome? Então, é ainda melhor porque a pessoa que está cantando Hare Krishna, ela beneficia, tem agora não lembro qual é o cálculo, mas várias gerações de sua família. Pelo menos 3 para frente e 3 para trás. Ou seja, três gerações futuras e 3 gerações passadas. Isso para uma pessoa, a gente não está falando de um devoto super, né? Não. Qualquer pessoa que cante, que tenha apreço por esse cantar, que realmente se esforce com determinação na sua vida espiritual. Imagina, muitas vezes a gente fica quebrando a cabeça pensando como é que a gente pode ajudar os nossos familiares. Ou às vezes a gente tem, isso acontecia muito no passado, hoje em dia também, mas muitos devotos ficam preocupados assim, mas se eu começar a praticar esse processo, talvez a minha família não goste de mim, ou talvez eu seja rejeitado pela minha família, ou minha esposa vai ficar me incomodando, ou meu esposo, que vai lá com o Hare Krishna e tal, etc. Isso nos desentusiasma, né? É muito ruim a gente ter esse tipo de situação onde a gente é desencorajado até a nossa prática espiritual. Mas mal essas pessoas sabem que pela nossa prática elas estão sendo beneficiadas, sem fazer nada. Né? O esposo fica lá em casa olhando TV, olhando o jogo, aí a esposa, enfim, vai lá cantar Hare Krishna, ele reclama, chegou tarde em casa, 10h30, está chegando, ela estava lá com o Sari e tal, mas ele está sendo beneficiado. É incrível isso.
E os pais dele estão sendo beneficiados, e os filhos estão sendo beneficiados, e os filhos dos filhos vão ser beneficiados. E se a pessoa se torna um Uttama Adhikari, se ele se torna um devoto puro de Krishna, ela beneficia 9 gerações. Isso? Não, desculpa. 9 é para Madhyama Adhikari. 64 gerações de sua família. Ou seja, as famílias dos devotos puros, elas, gerações após gerações, se beneficiam através desse cantar. O cantar, ele nunca desaparece. O cantar, quando a gente canta Mahamantra Hare Krishna, não é que nem as palavras ordinárias que a gente fala, né, o som se propaga, sai, desaparece. O cantar do Mahamantra Hare Krishna, ele fica no ambiente. Então, o ambiente de um templo, ou de uma casa onde moram devotos, fica saturado com essa energia espiritual, com esse cantar do Mahamantra Hare Krishna. Isso constantemente purifica o ambiente. Não é um mantra ordinário, é um mantra muito especial. Da mesma forma, na consciência da família, né, muito se fala hoje em dia, né, em muitos, se fala sobre esses karmas familiares, né, sobre, enfim, esses paradigmas que se vão levando de família em família, né, às vezes a gente nasce já com um karma que vem da família, um modo de viver, etc. O Mahamantra, ele é tão potente que ele purifica isso. Essa consciência fica na família, fica no DNA da devota, vamos dizer assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão incomodando, não? Eu estou fazendo todas as perguntas. Eu lido muito assim com pessoas diversas, assim, muitos, né? Católicos, inclusive eu toco na missa, né? Eu sou organista há muitos anos, né? Mais de 20 anos. Aí eu tenho muito contato com as pessoas e o pessoal pede, por que eu vou cantar Hare Krishna se eu já canto as músicas da igreja, não sei o quê. Então, qual é que seria uma comparação entre cantar uma mantra e cantar músicas normais né, cristãs e tal, assim? Como haveria uma comparação entre umas músicas cristãs e uma mantra? Só uma coisa para mim ter uma ideia, porque eu posso passar essa informação para outros também. Né? Mas, tu pode ser cristão, tu pode ser, mas continue e cante também o Mahamantra, que ele poderá te beneficiar de uma maneira adicional, seria isso? Sim, na verdade, qualquer nome de Deus, a gente fala Mahamantra, sempre quando a gente se refere ao Mahamantra Hare Krishna, a gente costuma dizer os santos nomes, né? E os santos nomes, na verdade, são universais, né? Inclusive está no Pai Nosso, etc. Muitas outras linhas espirituais falam sobre nomes de Deus, e nós não somos sectários, assim, tipo, não, só os nomes de Krishna, ou só Krishna salva, né? Muito pelo contrário. Então, se a pessoa tem uma religião e ela é satisfeita nessa religião, ou seja, essa religião ela beneficia ela realmente se sente inteira nessa religião, ela não tem, ela não precisa mudar de religião para cantar Hare Krishna. Ela pode cantar os nomes de Deus dela no entendimento dela e ela vai se beneficiar da mesma forma. Até porque Krishna vai entender que, essa pessoa, assim, agora falando da nossa visão Vaishnava, né? Krishna vai entender que a pessoa, ela tem essa visão de mim, ela me conhece sobre esse aspecto, sobre esses nomes, então eu vou beneficiar ela. Por que eu vou fazer ela mudar tudo só para cantar Hare Krishna e, enfim, daqui a pouco uma pessoa que, né, talvez já é uma pessoa de idade, por exemplo, já viveu toda a sua vida fazendo determinada coisa, por que ela não vai agora, né, mudar tudo para sair cantando Hare Krishna? Não, então canta os nomes, os meus nomes, mesmo que seja sobre esse aspecto. Então Krishna dá essa misericórdia também, a gente pode acessar ele sobre diversos nomes. Porém, Srila Prabhupada nos fala que se a gente pode nos aproximarmos de Krishna através do Mahamantra Hare Krishna, ou seja, através dessa forma de Krishna, tem um valor muito especial, porque a Bhakti Yoga, dentro do nosso Siddhanta, nós temos todas as informações sobre Krishna. Muitas religiões, às vezes, não têm respostas para algumas perguntas, e algumas coisas acabam, às vezes, num vazio, né? Chega-se alguns, vamos assim, um nível, assim, de certa forma, um nível filosófico que às vezes não tem mais onde tu dar um passo. Isso acontece, não é uma crítica, mas às vezes é um entendimento que aquela religião tem. Às vezes tu chega num certo teto, vamos dizer assim, né? E uma das vantagens do Mahamantra Hare Krishna é que não existe esse teto, né? Ou seja, a gente tem todo tipo de informação para atingir a perfeição máxima nesse cantar e conhecer diretamente Krishna. Nós temos a forma de Krishna, os passatempos de Krishna, os devotos de Krishna, a filosofia completa
E não existe nenhum tipo de contradição na filosofia. Ela não foi alterada por nenhum regime político, cultural, temporal, nem nada. Ela é perfeita da forma como nos foi dada. Ela é prática, tem um funcionamento. Ela é muito científica. Ela tem um método e tem ou seja, tem um processo e tem um resultado. Então, ele é muito seguro. Isso é uma coisa muito singular do movimento Hare Krishna. Ele é muito seguro e a gente tem todas as informações que a gente precisa. Não existe vazio filosófico. Ninguém pode chegar em algo que não seja explicado na consciência de Krishna. Isso não é explicado é porque nenhum devoto ele tem a capacidade de explicar. Mas é que não existe explicação. É só porque a pessoa não chegou na informação, né? Não tem. Talvez aqui, por exemplo, talvez eu não tenha a capacidade de explicar tudo, né? Mas outras pessoas que eu conheço podem. Então, vocês podem perguntar para mim, eu posso dizer assim, Prabhu, Mataji, eu não sei, mas eu posso perguntar para tal devoto. Aí eu posso te escrever depois com a resposta. Então, isso é maravilhoso. Né? É isso? Acho que a gente terminou bem no tempo, mas se alguém ainda tiver alguma pergunta importante... Então, no resumo, o processo para essa era é cantar os santos. Sr. Chaitanya diz, Hare Nama eva kevalam kalau nastyeva gatiranyata. O processo dessa era de Kali, ou seja, essa era de Kali Yuga, é cantar o Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada aqui, Shri Bhagavad Gita aqui, Shri Gaura Bhakta Vrinda aqui, Jai Gaura Premanande Hare.